Eu nunca fui a irmã que brilhou. Desde pequena, enquanto minha irmã gêmea Lívia era a princesinha da família, eu era o erro, a sombra, a filha que atrapalhou a gravidez perfeita. Nas fotos, Lívia no colo, eu sentada no chão. No Natal, ela ganhava patinete, eu meias. Quando reclamava, minha mãe dizia: "Você é mais forte, precisa de menos mimo." Aos 17, eu já tinha entendido o meu lugar, ser sempre a que perdia. No amor, na escola, na vida. Então, quando conheci a Aline, achei que tudo ia mudar. Ela era diferente. O tipo de mulher que entra em um ambiente e todo mundo para. Misteriosa, intensa, um furacão. Me notou no meu estágio na editora quando ninguém mais me via. E eu, boba, faminta por amor, me entreguei. Nosso namoro começou em segredo. Aline tinha acabado de sair de um relacionamento com um homem mais velho, o tal padrinho de casamento da prima dela, mas na época ela disse que era coisa do passado. Ela me apresentou ao mundo. Pela primeira vez, minha família foi forçada a olhar para mim. Não com orgulho, claro, mas com vergonha. Meu pai me chamou de aberração, minha mãe chorou na mesa do jantar. Lívia riu. Disse que não me surpreendia. Sempre foi carente demais, qualquer carinho serve, né? A Aline se tornou meu porto seguro. E como todo vício, eu me agarrei a ela com tudo. Quando decidimos morar juntas, vendi o carro que minha avó tinha deixado para mim, único presente que foi só meu, para ajudar no aluguel. Comecei a trabalhar 2 turnos, revisão à tarde, freelancer à noite. Aline, por outro lado, precisava de tempo para retomar a carreira de influenciadora, depois de ser boicotada por gente invejosa. Mas ela era sedutora. Sabia como torcer as palavras, como me fazer sentir sortuda por tê-la. Mesmo quando chegava tarde, cheirando a uísque e perfume alheio, ela tinha uma desculpa. E eu, cega, acreditava. Até que, numa terça qualquer, ela me acusou de traição. Estávamos no sofá, eu com olheiras até o queixo, tentando revisar um texto. Ela jogou o celular em cima da mesa e gritou: "É isso aqui é o que então? Essas mensagens com a Mariana. Você acha que sou idiota?" Eu travei. Mariana era uma colega de um projeto. Estávamos trocando arquivos e combinações de entrega. Nada íntimo, nada escondido. Mas Aline surtou. Chorou, gritou, me empurrou contra a parede. Disse que eu era uma falsa, uma ingrata, que ela tinha largado tudo por mim. E então foi embora. E levou meu notebook, minhas roupas favoritas e até meu travesseiro, para sentir teu cheiro longe de mim, ela disse. No dia seguinte, minha mãe me mandou mensagem. Não para perguntar se eu estava bem, mas para dizer que eu era nojenta. Que a Aline tinha ido lá contar tudo. Segundo ela, eu traí, humilhei e manipulei a Aline. Lívia mandou um áudio. Você sempre destrói tudo que toca. Senti o mundo ruir. Sem casa, sem apoio, sem dignidade. Tentei me reerguer. Voltei para um quartinho que aluguei com o que sobrou. Passei dias sem comer direito, trabalhando como uma máquina. A cada curtida nova nas postagens da Aline, onde ela se vitimizava, postava frases de superação e dizia estar se recuperando da dor de uma traição. Eu morria um pouco. Até que veio o baque. Recebi uma ligação anônima. Era a prima da Aline. Chorando, dizendo que precisava me contar a verdade. Ela tá com Gustavo, disse. O padrinho do meu casamento. Eles nunca terminaram. Ela te usou. Ele bancava tudo. Agora tão morando juntos. Me faltou ar, mas foi só o começo. Fui atrás. Revirei redes sociais, prints arquivados, e-mails. Descobri que durante todo o nosso namoro, ela e Gustavo trocavam mensagens, quentes, vulgares, nojentas. E mais, ele estava no nome do aluguel que eu pagava. O contrato que ela dizia ser nosso era uma farsa. A Aline não só me traiu, ela arquitetou tudo. Mas o que mais me destruiu, foi saber que Lívia sabia. Vi uma foto. Aline, Gustavo e minha irmã, rindo, brindando, num bar. Data: 3 dias antes do término. Fui jogada num buraco. Um buraco escuro, viscoso, silencioso. E ali, algo em mim quebrou. Mas é nas rachaduras que a luz entra, não? Decidi que não ia mais viver rastejando. Usei cada gota daquela dor como combustível. Reuni provas, prints, contratos, depoimentos. Consegui um advogado, pago com o que sobrou do fundo da minha avó, e iniciei um processo por difamação e estelionato. Mas antes disso, fiz o que mais doeu. Voltei à casa dos meus pais. Não para me reconciliar, mas para olhar no olho de cada um deles. Minha mãe nem me deixou entrar. Meu pai me chamou de vergonha da família. Lívia apenas sorriu. Ainda tá nessa? Disse ela. Você nunca vai ser como eu. Engraçado. Pela primeira vez, eu não quis. Mas enquanto reunia as últimas provas, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você não sabe nem a metade. E se continuar, pode acabar pior. Bloqueei na hora. Mas as mãos tremiam. Pior como? Quem estava me ameaçando? E acima de tudo, o que mais Aline escondia? A mensagem ecoava na minha mente como um sussurro sujo. Você não sabe nem a metade. E se continuar, pode acabar pior.
Bloqueei o número, mas a ameaça colou em mim como um mofo na parede, silenciosa, mas corrosiva. No fundo, eu sabia que aquilo não era só uma bravata. Quem vive de aparência como Aline, faz de tudo para manter o disfarce. E se ela tinha coragem de me roubar, mentir e me jogar contra o mundo, do que mais ela seria capaz? Mas eu já não era a mesma idiota que chorava em silêncio no canto da casa. Aquela garota que se ajoelhava por migalhas de amor, seja da família, da irmã ou da mulher que dizia me amar, tinha morrido, enterrada debaixo das cinzas do que me fizeram passar. Agora era outra coisa. Eu, fria, focada, feroz. Comecei a organizar as provas com disciplina de detetive. Abri pastas no computador, arquivos criptografados na nuvem, nomes, datas, mensagens. Falei com colegas antigos da Aline, inclusive uma ex-assistente que ela demitiu por quebrar a confiança. A mulher mal esperou eu terminar de explicar e já começou a falar horrores, como a Aline usava as pessoas, como sempre teve patrocinadores ocultos, como destruía reputações alheias para manter a imagem de vítima resiliente. Ela é uma parasita de luxo, disse a moça. Se um dia ela cair, vai levar muita gente junto. Essa frase grudou na minha cabeça. No tribunal da internet, Aline era mártir. A mulher traída, que lutava sozinha contra as adversidades. Publicava vídeos chorando, se filmando na cama com o cabelo bagunçado e o rosto inchado. Milhares de curtidas. Comentários como força, guerreira, você merece coisa melhor. E eu, a traidora, a ingrata, a sombra. Outra vez o mundo me empurrava pro papel de vilã. Então decidi virar a mesa. Vazei parte das conversas entre ela e Gustavo. Em grupos restritos, claro, com e-mails falsos. A internet faz o serviço de espalhar, se você cutucar direito. Joguei prints em fóruns anônimos. Mostrei como ela manipulava datas, como fazia montagens com conversas minhas, como postava provas da minha suposta traição que na verdade, eram trechos de conversas dela com outras pessoas, apenas trocando os nomes. Não demorou. 3 dias depois, os seguidores começaram a questionar. Comentários sumiam. Gente denunciava os posts dela como enganosos. Algumas páginas de fofoca começaram a farejar. E aí, apareceu um vídeo. Não meu. De novo, um anônimo. Era uma gravação de Aline embriagada, numa festa, rindo e se agarrando com Gustavo, enquanto falava com uma amiga. Aquela idiota acha que eu amava ela. Mal sabe que era ele que pagava até o aluguel. Eu só tava brincando de boneca lésbica. Gente como ela serve pra usar e descartar. Minha mão tremia. Eu estava enojada. Não por mim, mas por ter amado aquilo. Por ter defendido aquilo. Por ter acreditado. No dia seguinte, a página de um colunista famoso postou: Influencer Aline é acusada de falsidade e traição. Supostos áudios revelam esquema de manipulação em relacionamento lésbico midiático. Bum! Ela sumiu da internet por 48 horas. Um milagre. Mas o que me surpreendeu não foi isso. Foi quem apareceu na minha porta 2 dias depois. Lívia, de salto alto, óculos escuros, e uma bolsa de marca que minha mãe nunca teria conseguido pagar. Ela entrou sem pedir, como sempre fez. Como se tudo ainda fosse dela. Você passou dos limites, disse, sem nem me olhar nos olhos. Está destruindo a vida de uma mulher só porque foi rejeitada. Tive vontade de rir, mas minha risada morreu ao ver o olhar dela. Era medo, não raiva. Medo. E o que você tá escondendo, Lívia? Perguntei, encarando. Ela desviou os olhos. Você mexeu com gente perigosa, Karine. Aline, não está sozinha. O Gustavo, ele não é só um ricaço mimado. Ele tem conexões. Ele já pagou gente pra calar escândalos. Você não faz ideia no que tá se metendo. Então me explica. Eu cruzei os braços. Explica por que você tava naquele bar com eles. Explica por que me deixou ser arruinada por uma mulher que dormia com o noivo da prima. Ela empalideceu. Silêncio. Depois, um sussurro. Porque eu também tava envolvida. O mundo girou. Envolvida. Como? Ela mordeu o lábio. Um nervosismo que eu nunca tinha visto nela. Gustavo ofereceu um acordo. Se eu te ajudasse a sair de cena, ele financiaria meu canal. Me daria contatos. Publicidade. Eu aceitei. Eu sabia que a Aline ainda via ele, mas achei que era só físico. Nunca achei que ela fosse tão cruel. Achei que você superaria. Como sempre faz. Me senti afundar. Como se tudo dentro de mim estivesse implodindo. Minha irmã, meu sangue, me vendeu por um patrocínio. Sai da minha casa. Ela hesitou. E Karine me escuta. E sai. Ela saiu correndo, como uma ladra. Como quem foi pega com a faca ainda ensanguentada. Fiquei ali sozinha, sentindo minha alma quebrar mais uma vez. Mas dessa vez não chorei. Dessa vez, algo novo nasceu dentro de mim. Um fogo. Um desejo de justiça que beirava a vingança. Peguei o celular. Mandei mensagem pro advogado. Disse que estava pronta para levar o caso à mídia com tudo que tínhamos. E se quisessem me calar, que tentassem.
Mas antes que ele respondesse, outra mensagem apareceu. De novo, número desconhecido. Você não vai parar, né? E em seguida, uma foto. Era a porta do meu prédio. À noite, com uma marca vermelha, como sangue, pintada na parede, bem em frente à minha janela. Senti o estômago virar. Estavam me vigiando. Não era só sobre a Aline. Era maior. Era sujo. Era perigoso. Mas eu já tinha caído uma vez. Agora, se fosse cair de novo, cairia levando cada um deles comigo. E se me derrubassem? Que fosse lutando. A marca vermelha ficou ali por 3 dias. Eu desci as escadas do prédio de cabeça erguida, fingindo que não me importava. Mas cada vez que via aquele borrão disforme, que parecia uma cruz torta, feita com tinta ou sangue seco, meu estômago se contraía no impulso ancestral de sobrevivência. Era uma ameaça. Uma marcação. E pior, alguém esteve ali, na madrugada, a centímetros da minha janela. Comecei a dormir com uma faca de cozinha debaixo do travesseiro. E mesmo assim o sono vinha picado, fragmentado, como se minha mente me mantivesse acordada à força, prevendo que a próxima batida na porta podia ser meu fim. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim crescia. Eu estava no controle. Pela primeira vez, não era mais a irmã escondida, a namorada submissa, a neta invisível. Eu tinha uma história, provas, uma verdade que poderia arruinar não só a imagem pública de Aline, mas também os negócios sujos que Gustavo financiava. E agora, com a confissão da minha irmã, tudo ganhava um peso maior. Eles estavam interligados. E eu era a rachadura. A falha no sistema perfeito de manipulação e fachada que eles construíram. Meu advogado, Rodrigo, tentou me convencer a desistir da exposição pública e manter o processo apenas na justiça. Mas o estrago já estava feito. A imprensa cheirava sangue. 2 blogs de fofoca conseguiram acesso aos áudios vazados. Um deles entrou em contato comigo para ouvir meu lado da história. Recusei. Por enquanto. Queria jogar a bomba no momento certo. E então, sem aviso prévio, minha mãe apareceu. Estava na porta do meu apartamento, com a cara inchada e os olhos vermelhos. A imagem dela, parada no corredor do prédio simples onde eu morava, destoava tanto da memória que eu tinha que levei alguns segundos para reconhecê-la. As roupas caras, a postura arrogante, não estavam mais ali. Ela segurava uma pasta na mão. Preciso falar com você. Fiquei em silêncio. 5 minutos, ela insistiu. Só isso. Deixei que entrasse. Mas não ofereci cadeira, nem café. Ela ficou de pé, como uma estranha. Eu vim porque a voz dela falhou e a Lívia desapareceu. Meu corpo gelou. Como assim desapareceu? Ela sumiu. Não atende. O celular foi desligado. Os stories que ela postava todo dia pararam. E ontem recebi um envelope. Ela puxou da bolsa uma folha amassada com isso. Era uma foto da Lívia. De joelhos. Com um saco preto cobrindo parte da cabeça. Amarrada. E no canto inferior, rabiscada em caneta vermelha, a frase: silêncio é sobrevivência. Meu coração parecia um tambor descontrolado dentro do peito. Isso é algum tipo de chantagem? Perguntei. Você acha que eu faria isso? Ela me olhou, e ali vi algo que nunca tinha visto antes. Medo real. Eu não sei mais o que pensar, Karine. Desde que você começou essa guerra, as coisas estão saindo do controle. Você acha que é a única machucada? Todos nós sofremos com isso. Sofremos. Ri. Baixo. Mas foi um riso ácido. Eu quase fui destruída. Vocês me viraram as costas quando mais precisei. Me chamaram de depravada, mentirosa, suja. Vocês viram a Aline arruinar minha vida e ainda aplaudiram. E agora quer empatia porque sua filha favorita está em apuros. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, sem resposta. Sai da minha casa, eu disse. E se realmente ama a Lívia, procure a polícia. Como uma mãe de verdade faria. Ela hesitou, mas saiu. Deixou a pasta sobre a mesa, como se fosse sua última oferenda antes de partir. Esperei a porta bater. E então abri a pasta. E ali dentro, o inferno se revelou. Documentos, extratos, e-mails impressos. Todos ligando Gustavo a uma rede de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e patrocínio ilegal a influenciadores. A Aline estava no meio. Mas ela era só um elo pequeno. O rosto bonito que ele usava para lavar reputação e empurrar produtos de fachada. Havia ainda uma planilha com pagamentos feitos a nomes que eu reconhecia. Editores de revistas, youtubers, jornalistas de sites de moda. Tudo em troca de blindagem, de divulgação, de controle de narrativa. E entre os nomes, o de Lívia. Minha irmã recebeu quase 30 mil reais em 3 meses, via empresas fantasma. Em troca, ela promovia marcas do círculo de Gustavo, defendia a Aline nas redes e atacava a mim. Postagens anônimas que me chamavam de manipuladora desequilibrada, invejosa, vinham da conta falsa vinculada ao IP da casa dos meus pais. Minha própria família me linchava digitalmente. Fechei a pasta com um estalo. Eu tinha tudo o que precisava. Mas antes que pudesse decidir o próximo passo, o celular vibrou. Uma ligação. Número restrito. Atendi. Silêncio.
Depois, uma respiração pesada. E então, a voz de Lívia. Karine, ela sussurrou. Por favor, me ajuda. Sentei no chão, sem fôlego. Onde você tá? O que aconteceu? Mas a ligação caiu. Liguei de volta. Várias vezes. Nenhuma resposta. E então, um torpedo. Se abrir a boca, a próxima a desaparecer é você. Senti o mundo ruir de novo. Mas dessa vez, não como antes. Dessa vez, o medo me moldava como uma lâmina forjando aço. Não recuei. Não chorei. Fui até a polícia. Entreguei tudo. Os documentos. A pasta. As gravações. O histórico. A ligação. E o print da ameaça. Os policiais no início riram. Disseram que influenciadores e tretas de ex dão ibope, não cadeia. Mas quando viram o envolvimento de Gustavo, o nome ligado a empresas grandes, políticos locais, e até a contratos com verba pública, os sorrisos sumiram. Chamaram o delegado. Abriram investigação. E pediram que eu usasse o mínimo possível o celular, que evitasse redes sociais, que se possível, mudasse de lugar por uns dias. Você cutucou um vespeiro maior do que imagina, moça, o delegado disse. Tem gente muito poderosa envolvida. Fiquei em silêncio, mas por dentro, só pensava em uma coisa. Eu avisei. E naquela madrugada, enquanto tentava organizar o caos mental, recebi outra mensagem. De novo, número desconhecido. Se você quer a verdade, vá até o galpão da Rua 12 amanhã, às 22 horas. Mas venha sozinha. Um endereço que conhecia. Um galpão abandonado perto da antiga gráfica onde fiz meu primeiro estágio. Meus dedos tremiam. Era uma armadilha? Uma chance? Uma pista de onde Lívia estava. Fechei o celular. Peguei a faca. O medo. E a coragem que nasceu da dor. Eu ia. Sozinha. Mesmo que fosse para encarar o fim. O galpão na Rua 12 parecia saído de um pesadelo industrial. Ferro oxidado, janelas quebradas e o cheiro de mofo que se grudava no nariz. Cheguei antes do horário, vesti um casaco largo, mantive o celular desligado, como orientado pela polícia. Mas com um segundo aparelho escondido no bolso, gravando tudo. A noite estava pesada, o céu carregado, e a cidade parecia sussurrar que algo ruim estava prestes a acontecer. O portão rangeu como se protestasse contra minha entrada. Dei 3 passos. Meus olhos demoraram a se adaptar à escuridão. A única luz vinha da lateral, uma lâmpada fraca pendurada por um fio. E então ouvi um choro abafado. Lívia. Me aproximei. No canto do galpão, sobre um colchão velho, estava ela. Cabelos desgrenhados, braços amarrados, um olho roxo. Os lábios tremiam, mas ela balançou a cabeça freneticamente. Não, não, você não devia estar aqui. Antes que eu pudesse responder, a porta de metal se fechou com estrondo. 3 homens surgiram da sombra. E por trás deles, como uma sombra elegante e cruel, Aline. Vestia preto dos pés à cabeça. Os cabelos presos. O rosto sem maquiagem, mas com o mesmo olhar de superioridade que usava quando me fazia acreditar que era sortuda por ser amada por ela. Você sempre foi burra, Karine. Mas corajosa. Tenho que admitir. O que é isso? Um sequestro. Vocês vão me matar agora? Ela riu. Matar é feio. Mas machucar? Aí já é outra história. Gustavo entrou logo depois. O cheiro dele era o mesmo. Tabaco caro e podridão moral. Me olhou como quem avalia uma barata no canto da cozinha. Era pra você ter aceitado o silêncio. Mas você nunca soube o seu lugar. Olhei pra Lívia, que chorava. Me aproximei devagar. O porquê ela tá aqui? Perguntei. Porque ela também virou um problema, Aline respondeu, seca. Começou a querer sair, a ameaçar contar tudo. Achou que por ser irmã da favorita, ia ser poupada. Ela não é minha favorita, sussurrei. Ela é só mais uma vítima. O tapa veio antes que eu percebesse. O gosto de ferro invadiu minha boca. Cai de joelhos, a cara latejando. Gustavo se agachou ao meu lado. Vamos fazer isso parecer um assalto. Sumir com vocês duas. Deixar a história morrer. E sabe o que é melhor? Ninguém vai sentir falta. Nem sua mãe, nem seus amigos. Você é sozinha, Karine. Sempre foi. Fechei os olhos. Respirei fundo. E sorri. Sabe o que eu aprendi sendo invisível, Gustavo? Ele arqueou a sobrancelha. Que ninguém espera que a gente tenha um plano. A sirene cortou o silêncio como uma faca. Luzes azuis explodiram pela lateral do galpão. Portas arrombadas. Homens armados. Polícia Federal. Os 3 capangas tentaram correr. Gustavo puxou uma arma. E foi derrubado no chão com um tiro de borracha certeiro. Aline, desesperada, tentou se esconder atrás das caixas. Gritava, esperneava, dizia que era uma influencer, uma artista. Mas não adiantou. Eles estavam todos sendo filmados. Eu tinha enviado a localização exata para o delegado assim que entrei no galpão. O celular escondido gravava tudo. E as provas que entreguei dias antes abriram uma investigação que já estava pronta para explodir. Fui solta por um dos policiais que me segurou pelo braço. Você está segura agora, Karine. É forte demais. Nunca vi alguém fazer o que você fez.
Olhei para Lívia, que ainda tremia no canto. Me ajoelhei, desamarrei suas mãos. Ela me olhou como quem finalmente entendeu. Eu sinto muito. Tarde demais, Lívia, mas viva o suficiente para lidar com as consequências. As semanas seguintes foram um caos silencioso. Aline foi presa preventivamente, junto com Gustavo e outros 2 envolvidos no esquema. A mídia caiu em cima. Manchetes por toda parte. Influencer envolvida em lavagem de dinheiro e falso sequestro. Escândalo expõe rede de manipulação nas redes sociais. Mulher acusada injustamente expõe esquema de fraudes com provas devastadoras. Meu nome virou símbolo de resistência. Mas eu não queria fama. Queria justiça. E consegui. Recuperei judicialmente os valores que Aline desviou de mim. O processo por difamação correu rápido após as provas públicas. O juiz não teve dúvidas. Condenação por estelionato, calúnia, sequestro e associação criminosa. Gustavo está sob investigação por uma série de crimes fiscais. O império dele começou a ruir como papel molhado. Lívia, ela tentou salvar o pouco da carreira que tinha. Gravou vídeo de desculpas. Pediu perdão ao público. Disse que foi manipulada, que aprendeu com o erro. A mesma mãe que me chamou de aberração, agora dizia, minha filha é um exemplo de força. Cínicos. Mas eu estava em paz. Voltei a trabalhar. Publiquei um livro contando minha história, sem sensacionalismo, só verdade. Foi bem recebido. Recebi mensagens de centenas de mulheres que viveram relacionamentos abusivos, que foram descartadas por suas famílias, que finalmente se viram representadas. Pela primeira vez, eu não era invisível. Eu era ouvida. E numa tarde qualquer, caminhando no parque, encontrei uma jovem lendo meu livro num banco. Ela chorava. Sorri e passei por ela em silêncio. Eu não precisava mais ser reconhecida. Só precisava existir, com dignidade. No fim, o que me ensinaram como fraqueza, sensibilidade, empatia, insistência no que era certo, foi o que me salvou. E aqueles que viveram de aparência, caíram com ela.